A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista do terceiro trimestre de 2019. Ela traz o título Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Tá? Esse é o título da nossa revista. A nossa lição é a de número 2, do dia 14 de julho de 2019, é o terceiro trimestre do ano. A nossa classe de adultos, tá? A nossa lição ela traz o título A Mordomia do Corpo, tá? Nós vamos estar estudando sobre a mordomia do corpo. Mais uma vez aí, seu amado irmão em Cristo Edson, mais conhecido como irmão Edson, mas é com esse nome aí, que está aparecendo no rodapé da sua tela, Alba Edson Gomes Livramento, é que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço uma cooperação, ajude-nos a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. Muito bem, vamos adiante. A nossa lição ela vai trazer bastantes reflexões de interesse espiritual. Muito bem. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, é o nosso texto áureo, é o nosso versículo-chave da nossa lição, quando está nos dizendo o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12 e o versículo 1. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Tá certo, amados? Então, fazendo aqui um comentário, um contraste entre o nosso versículo-chave e a verdade prática, vamos dizer o seguinte: nós precisamos, o apóstolo Paulo, ao escrever o livro aos Romanos, ele diz o seguinte no capítulo 12 e o versículo 1. Tá? Eu ainda estarei lendo o segundo agora no meu comentário, o versículo 2, tá? No meu comentário, para nós fecharmos este comentário. Quando ele fala que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, a quem? A Deus, né? Apresentamos a quem? A Deus. Quando ele fala isso, ele diz que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com raciocínio, um culto onde estamos tendo certeza que estaremos entrando num recinto espiritual, tá certo? E o corpo tem que estar santo, o corpo tem que estar em sacrifício agradável. A continuação dessa leitura, no versículo 2, vai nos dizer o seguinte: é uma continuidade do versículo. Ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Para que eu experimento a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso desta base,
Eu preciso apresentar o meu sacrifício agradável, santo, né, vivo a Deus. O que o Senhor Jesus recomenda sobre a apresentação da oferta no altar? Ele diz que se tiver alguma coisa contra o irmão ou a irmã, ou alguém no convívio, no seio espiritual, ele fala assim: olha, reconcilia com teu irmão, né? Pede perdão para o teu irmão, e depois apresenta a sua oferta. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando exatamente isso, tá certo? O corpo tem que ser vivo e agradável para que seja aceito. O versículo 2 complementa isso. Para que seja aceito, não conformando com as coisas deste mundo, não estando em conformidade com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, uma vez que aceitamos a Cristo, nós temos um outro entendimento. Então esse outro entendimento tem que ser renovado, para que nós possamos apresentar o nosso sacrifício. E que sacrifício é esse? É sacrifício de oferta que estamos falando? É sacrifício é o nosso sacrifício de animais, como era feito lá no Antigo Testamento, nas lições que estudamos no trimestre anterior? Não. Nem sempre é a nossa oferta. O nosso sacrifício pode ser o nosso culto. Quando diz assim, que é o vosso culto racional, então está dizendo o seguinte: o nosso sacrifício, esse sacrifício vivo é o entendimento com raciocínio, é adoração, é o nosso culto. As coisas deste mundo não pode estar atrapalhando a nossa adoração, quando no versículo 2 de Romanos está dizendo que nós não conformeis com este mundo, ou seja, não esteja de mãos dadas com as coisas deste mundo, porque uma vez fazendo assim, nós estamos tendo problemas espirituais, e aí nós não conseguimos oferecer a Deus um raciocínio, um culto racional, né? Um culto racional. Não conseguimos tocar em Deus para que nós venhamos experimentar a boa vontade, né? A agradável e perfeita vontade de Deus, tá certo? Aí a verdade prática vai nos dizer que, como cristão, eu preciso ter isso em mente e um coração, né, limpo. Por quê? Porque o corpo, e não só o coração, o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Se o corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso estar com ele limpo, para que eu venha experimentar esta agradável e perfeita vontade de Deus. Para quê? Para a glória de Deus. Perseverando tudo isso, né, para a glória de Deus. Tá bom, amados? Vamos adiante. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 13 ao versículo 20. Não vou ler como de costume. Acredito que os amados irmãos, nesta altura do tempo, né, já deve ter lido. Se isso não aconteceu, faça agora, né? Dá uma pausa no seu vídeo, leiam, porque é de bastante proveito para o entendimento desta aula. E durante os nossos comentários, nós estamos comentando a nossa revista. A nossa aula está toda pautada na leitura bíblica em classe e no conteúdo da lição. No conteúdo da lição de número 2, tá bom? Então é de bastante importância que nós sabemos que nós temos uma leitura bíblica para estudarmos e entender, na medida do possível, todo o comentário, tá bom? Vamos adiante. 3 objetivos específicos nós temos aqui
nesta lição, né, que nós vamos explanar sobre a dimensão material do corpo. Isso aqui é muito importante porque esta passagem está no nosso primeiro tópico e nós temos bastante conteúdo, embora o nosso primeiro tópico tenha apenas 2 subtópicos, mas a introdução está bastante recheada porque, fazendo algumas pesquisas, pude observar que nós precisamos aprofundar neste processo aqui, né, nessa explanação da dimensão da matéria, né, do material, dimensão material do corpo, porque o corpo ele fornece grandes entradas, digamos assim, para cutucar, falar uma palavra bastante popular, o espírito, né? E se dermos vazão, aí nós entramos de cabeça. Então nós vamos estar falando bastante aqui nesta parte. E no segundo tópico, que é o segundo objetivo específico, elucidar a dimensão espiritual do corpo, ou seja, fazer uma perspectiva, um prospecto, né, mais amplo, né, entendendo essa dimensão espiritual do corpo. Uma vez que exploramos isso, damos vazão, aí Deus fala conosco. E pelo terceiro tópico, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. O que é isso? Que procedimento de adoração eu estou fazendo isso no culto racional em função à mordomia, né, do corpo. Vamos estar explicando os 3 tópicos, né, com bastante interesse e entendimento para para o nosso entendimento. Dizendo também que esta aula ela é um pouco extensa, né? Eu pretendo, né, aqui estar simplificando o máximo possível para que nós venhamos a ganhar tempo, né, na nossa explicação. Tá bom, amados? Vamos adiante. Vamos adiante para não perdermos tempo. Bom, na reflexão do professor, aqui nós temos um entendimento. Vou ler rapidinho e fazer 30 segundos de comentário. O nosso corpo foi maravilhosamente criado por Deus. Então isso é fato. Foi criado por Deus. Qualquer entendimento que de outro processo sobre a criação, então como cristão, eu, né, e todo cristão venha descartar qualquer outro tipo de entendimento sobre a criação do homem. Então nós já sabemos que o corpo foi maravilhosamente criado por Deus. Isso é fato, tá bom? As Escrituras demonstram esta obra especial da criação. Em quem nós fundamentamos isso para crer? Nas Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé. O nosso corpo tem 2 dimensões, ao menos, o material e o imaterial. Vamos explicar isso também na nossa explanação durante o nosso primeiro tópico. Está constituída de alma e espírito, tá? Espírito minúsculo. Então é o espírito do homem. Num contexto materialista em que vivemos, precisamos reforçar a visão bíblica da integralidade do ser humano, tá? Então, num contexto materialista em que vivemos, ou seja, materialista está falando do mundo, no contexto de mundo de físico que vivemos, nós precisamos reforçar essa visão bíblica, né, da integralidade do ser humano. Ou seja, temos que saber diferenciar estas 2 coisas. Esta lição, bem como a próxima lição,
buscará mostrar o ser humano todo, né? O ser humano todo. Quanto ao nosso Senhor, proveu a salvação para ele e fez de modo integral. O ser humano é corpo, alma e espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito. Tá bem, amados? Então, é importantíssimo saber disso, né? Somos razão e sentimento, cérebro e coração. Então, nós somos razão, sentimento, cérebro e coração. Nada se exclui, mas tudo se completa. Então, é importante entendermos que não podemos excluir nenhum desses entendimentos aqui. É razão, sentimento, cérebro e coração. Dependemos dessa integralidade, como fala aqui, do ser humano, para entendermos as coisas espirituais. Tá bom? Então vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: ao estudarmos a mordomia do corpo, vamos ver o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. Tá? A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o uma imagem e semelhança. Né? No primeiro subtópico da lição, nós vamos estar explicando bastante isso aqui. Né? Falar sobre a imagem e a semelhança, né? E de onde o homem veio. Então nós vamos entender isso aqui de uma maneira bastante prática e objetiva. Quando compreendemos esta verdade bíblica, tornando-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 19. Tá bom? Então, conforme falamos, né, como templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do corpo, porque não pertence a nós e sim a Deus. Tá bom, amados? Vamos adiante. Primeiro tópico: a dimensão material do corpo, né? Primeiro tópico, que é o nosso primeiro primeiro objetivo específico, né? Correlacionado aqui com o primeiro tópico. Nós temos nesse tópico, amados irmãos, 2 subtópicos. Nós vamos falar da formação maravilhosa do corpo, e aqui eu chamo a atenção porque nós temos bastante explicação aqui. Nós vamos falar sobre a estrutura do corpo humano. Também nós temos bastante explicação neste segundo subtópico. A formação maravilhosa do corpo. A formação maravilhosa do corpo. Olha, a Bíblia relata a criação do corpo do ser humano em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Capítulo 2, do 18 ao 25. Tá? E ela diz o seguinte: foi uma obra maravilhosa, né? Aqui é um comentário do comentarista, né? O irmão que traz esta lição. Então é um comentário e ele coloca aqui um versículo, versículo 14 do Salmo número 139, quando ele diz que Davi, ele diz assim, ó: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ou seja, esta expressão terrível, ele quer dizer, não seja no sentido de terror, mas é no sentido de uma coisa miraculosa, onde não há explicação para a matéria, como a formação do homem. Tá bom? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ele diz: o meu entendimento, o meu intelecto, a minha alma, o meu entendimento, a minha vida sabe muito bem desta obra miraculosa que o Senhor fez, né, quando me formaste. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano, ainda informe, ou seja, ainda em formação.
Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Então nós temos que louvar a Deus porque a criação do homem é uma obra miraculosa do Senhor Jesus, tá bom? Aqui nós temos aqui um entendimento aqui, né, neste primeiro slide, amados irmãos, com base aqui no Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28, nós temos aqui alguns entendimentos, tá? Olha, o homem, né, alma, esta primeira circunferência aqui no centro, interlaçadas entre si, espírito, alma e corpo. Onde nós falamos, na nossa leitura bíblica, está escrito, e no nosso texto áureo está escrito, e também na nossa introdução, que Deus cria o homem a sua semelhança e a imagem. Mas que imagem? Olha, preste atenção. Lá no livro de Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo 15, vai nos dizer, eu vou ler para nós entendermos o que realmente nós estamos comentando. No capítulo 1 e o versículo 15 de Colossenses diz assim: o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito, então lá está falando de um primogênito. Neste ponto de interrogação, fiz uma pergunta: que primogênito ele está falando? Está falando da imagem, a imagem da criação, tá bom? A imagem, aqui ele não está falando de Adão. Aqui não é Adão. Por quê? Porque Adão foi criado em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Então Adão foi criado aqui, tá bom? Então ele está falando de quem? Ele está falando, amados, ele está falando aqui, ó, olha, continuando aqui o nosso raciocínio, um minutinho por gentileza. Depois daqui eu tenho um serviço grande para ir, já agendado. Já contratei. Olha aqui. Vamos ali pra você ver esse cara. Você vai sair agora? Vou. Então daqui a pouco eu vou lá. Tá bom. Eu tô terminando aqui. Tá bom. Aí na Silce, né? Aí na Silce? Isso. Eu vou aí já. Amados, desculpa aí, eu tive que atender aqui um rapaz que acabou chegando. Desculpa aí, tá bom? Vamos adiante no nosso raciocínio. Então, continuando aqui, amados, olha, na continuação. Assim, eu disse aqui que a imagem aqui não é Adão. O que está falando aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Esta aqui não é Adão. Adão foi criado aqui, ó, em Gênesis, tá bom? Capítulo 1, versículo 26 ao 27. Aqui ele está falando, olha, assim a imagem de toda a criação, né, quem? É o primogênito. O primogênito está lá. Colossenses é o primogênito. Nique é o primogênito no corpo. Aqui está falando do próprio Jesus, tá bom? Do próprio Jesus, ele é desde antes da fundação do mundo. Ou seja, a Bíblia fala que ele era antes da formação do mundo, então ele era antes dos céus, tá bom?
antes dos céus e antes da terra. Tá bom? Antes do céu, antes da terra, ele já era. Por quê? Porque lá em João, no capítulo 1, e o versículo 1 também, está dizendo que antes ele era o verbo, né? E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Tá bom? Essa continuidade, conforme Colossenses 2,9, diz o seguinte, Colossenses 2,9: nele habita toda a plenitude da divindade. Aonde? No corpo. No corpo. Por quê? Porque antes ele já existia. Antes de Adão, antes da terra, antes do céu, né? Ele já era. Ele já era. Agora, precisava fazer o quê? Se materializar no corpo. Precisava materializar no corpo. Assim, amados, assim Deus no seu coração, na criação, tá bom? Dando continuidade, na criação, Deus aqui no princípio, né, na criação, explicando aquele entendimento que aquele raciocínio, era quem? Deus era espírito, Deus era espírito e era alma. Aí o que acontece? Só existia Deus só existia espírito e alma, sendo dicótomo, na dicotomia. E aí, conforme em João no capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. Diz lá que Deus é espírito, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Deus é espírito, segundo este entendimento. A alma, por quê? Existia alma, por quê? Pode verificar em algumas passagens bíblicas, mas nós vemos lá em Levítico, no capítulo 26, versículo 30, que ele diz assim, a minha alma se enfadará de vós. Está falando das idolatrias, dos processos ali, né, que o povo ali fazia. Vamos ler Levítico, capítulo de número 26, Levítico, capítulo 26 e o versículo 30. Vamos ler uns 2 versículos antes para entendermos esta parte aqui do versículo de número 30. Vamos ler do 28. Também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes, pois por causa dos vossos pecados. Então Deus está falando aqui por causa do pecado, dos pecados dos povos que antes ele tinha dado mandamento de promessas. Então ele faz ameaças através da imoralidade, dos pecados, das coisas que viria. E aí ele diz que a minha alma enfadará de vós. A minha alma não pode compactuar com vós. A minha alma não pode compactuar com vós. Então, sendo assim, neste raciocínio, aqui existia o espírito e a alma. Então aqui Deus se materializando, né, no corpo. Agora faltava o corpo, mais o corpo, né, aqui, o corpo, né, conforme João no capítulo 1, versículo 1, era o verbo e se fez carne, né? João capítulo 1, versículo 14, formando aqui a tricotomia, né? Agora sim, corpo, alma e espírito integralizando aqui, integralizando aqui o corpo, né? Na tricotomia. Então, conforme em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: formando o corpo que já estava no coração de Deus no princípio. Então aqui, conforme Colossenses, entendemos que este desejo, né, da formação do corpo já estava no coração de Deus no princípio.
na dicotomia. A tricotomia já estava com Deus no princípio, e desde o princípio era Deus. E se fez carne. O fazer carne e habitou entre nós, então ele se materializa no corpo, e aqui nós estávamos falando do próprio Cristo, na tricotomia, tá bom? Aqui integrando aqui, agora formando espírito, alma e corpo, onde o coração o corpo aqui é a igreja, tá? O corpo aqui, né, na simbologia sendo a igreja, tá bom, amados? Vamos adiante. Aqui nós temos a estrutura, o segundo tópico, subtópico, a estrutura do corpo. Vamos ler, né? Quando estamos... Desculpa, onde que vocês sabem de onde que o marmita ficou aqui? Onde que é isso? Tá bom. Já estou indo lá. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhoso foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem um trilhão de células, né, de células nervosas, e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. Olha que maravilha, vamos já comentar isso aqui. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Pois é, olha que maravilha. Irmãos, amados, você ouvinte, você aluno, você professor, explica isso em sala de aula, né? Desafia a teoria as teorias criacionistas, as teorias evolucionistas que existem por aí, né? Que são algumas, 3 delas. Inclusive fiz um trabalho acadêmico, não é o caso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, para explicar isso aqui. Mas como é que pode... não existe uma explicação, senão a grandiosidade do nosso Deus, essa criação. Como que pode caber num corpo humano tanta informação, amados irmãos? Tanta informação. Pois é. Então isso aqui nós vamos explicar já esta situação. Bom, agora, continuando aqui, só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Muito bem, novamente, aqui eu vou, né, aqui com a minha singela explicação e no entendimento e raciocínio meu, tentando colocar esta lógica aqui, anterior, que nós explicamos aqui, tentando mais ou menos explicar essa complexidade, né? Essa complexidade que a teoria da evolução jamais explica. Vamos entender aqui mais ou menos. O nosso Deus é muito sábio. E ele, na sua sabedoria, olha como Deus trabalhou aqui. Olha,
O que quer dizer? Né? A nossa lição vai estar falando sobre a interiorização e a exteriorização, ou seja, o homem interior e o homem exterior. O homem interior e o homem exterior. Tá bom? Né? O homem interior é a parte espiritual. É a parte espiritual. Né? Aqui como espírito e alma, é o homem interior. Né? Na parte espiritual. E o corpo? O corpo está aqui na parte exterior. Homem exterior. Toda vez que a Bíblia fala sobre o homem exterior, né, aqui, e homem interior, no caso, quando ela fala em homem interior, está falando do espírito, da parte espiritual. Quando ela falar de homem exterior, está falando da parte física, da parte, né, do material, da parte física do homem, da parte de fora, da parte física do homem. Então, como foi esta composição humana? Como foi esta composição humana? Romanos capítulo 7, versículo 22, vamos ler. Romanos capítulo 7, versículo de número 22, está escrito assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, quando o apóstolo Paulo está falando disso aqui, ele está falando que antes, né, viu Deus a necessidade do envio do seu filho para, né, resgate de pecado, para resgate. Então ele está falando de uma esperança de intercessão, numa eleição que seria proposto para todo aquele que crê, né? O versículo 18 diz assim: porque para mim, capítulo 7, versículo 18 de Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o 22, aí vem o 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então o apóstolo Paulo está falando de uma necessidade que Deus viria numa dimensão espiritual para resgate do ser humano perdido, né, do pecado. O capítulo o tópico 2 desta lição vai estar comentando esta parte, né, esta parte. Bom, muito bem. Então na formação do homem, que é o nosso tópico aqui que está falando, na formação do homem, né, nós vemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 27, né, que Deus criou o homem. Deus cria o homem. Como? Deus criou o homem aqui, ó, no sopro, do sopro. Então nós temos aqui três partes. Na primeira parte, no sopro. E aí Deus pega o homem de onde? Do pó da terra. Do pó da terra. Então, a terceira parte, né? Então, o pó mais o sopro deveria estar invertido aqui. O número 1 seria o pó. O pó mais o sopro, né? A Bíblia diz que formou a terceira alma vivente. A alma. Então, três etapas: o pó mais o sopro, dando a alma. Quando a lição diz que
o ser humano, ele foi, no ser humano, ele tem 70% de água, ou seja, a maior parte do ser humano é água. Nós temos aqui, eu trouxe aqui a composição da água, porque para nós entendermos que a composição da água tem tudo a ver com a composição do corpo, da formação do ser humano. Então, na composição da água, também nós temos 3 partes, tá certo? Então nós temos o oxigênio, o Ozinho aqui, que é uma primeira parte, uma segunda parte com o hidrogênio, na segunda parte o hidrogênio, formando a água, aqui ó, a junção da água. Então, a mistura dos 3 elementos químicos, de 2 elementos químicos, oxigênio mais o hidrogênio, dando água. Assim, o corpo humano possui 70% de água. 70% de água. 70% de CO2 de água. Tá bom, amados? Então, essa aqui é uma explicação, né, só para entendermos aqui a sabedoria de Deus, né, trazendo como água. Aqui buscando também numa revelação, Jesus disse que ele é a água da vida. Aquele que bebe não tem sede. Aí ele falou isso para aquela mulher. Mulher, se você soubesse quem te pede, você era que pediria, e ele te daria a água que você irá beber. Esta água jorra, essa fonte vai jorrar e nunca mais terá sede. Então, como 70% do ser humano, então, na composição, Jesus, é o soberano nas nossas vidas. Ele precisa ter na integralidade 100%, porque 70% já foi dado lá na composição do início, tá certo? Então nós precisamos buscar essa integralidade. Tá bom, amados? O corpo humano já existiu no projeto de Deus desde antes da fundação do mundo, em um modelo, chamei aqui de maquete, em um modelo em Adão, projetando o Salvador, conforme João capítulo 1, versículo 16, quando diz que era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui um processo aqui, onde diz o seguinte, prestando atenção aqui, nesta explicação, quando diz aqui, então, quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem, ele fez o homem, no modelo, eu chamei de maquete, mas no modelo desde antes da fundação do mundo, conforme nós explicamos lá no nosso início. Este modelo que Deus faz, ele explica, ele existia no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Então, ele criou quem? Lá. Ele criou Adão. Já existia no projeto de Deus. Adão. Aí, ele leva, lá, conforme Colossenses capítulo 1, que nós explicamos, versículo 15, no corpo de Cristo, antes da fundação do mundo, era a origem. Então, a maquete, a origem, o modelo, já estava antes, já existia, aí sem materializar no corpo. Daí Deus materializa no corpo. Essa imagem é física. Nesse caso aqui, essa imagem é física, não espiritual. Depois vem a parte espiritual que concretiza esta imagem. Tá bom? Então é isso. Um minutinho, por gentileza. Já retorno.
Retornamos aí, irmãos. Desculpa aí, tive que dar mais uma corridinha aqui. Tá difícil hoje para gravar esta aula. Vamos adiante. Segundo tópico: a dimensão espiritual do corpo. Dois subtópicos, na verdade são três, né? O corpo segundo as Escrituras, pecados contra o corpo e santificação do corpo. O corpo segundo as Escrituras. Primeiro tópico aí, corpo do pecado. Vamos falar de corpo do pecado. Vamos ler aqui, já nós vamos explicar num slide. Note este versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nele, a expressão corpo do pecado refere ao velho homem, que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Romanos capítulo 6, versículo 12 ao versículo 14. Estou falando tudo que está escrito na Bíblia. E aí vamos explicar no slide. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, né, conforme expliquei lá no slide anterior. Tá? Um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Então, uma vez corrompido, adoece e envelhece. É explicado na Bíblia, chamado na Bíblia de corpo exterior, ou seja, a parte física do homem. Vamos explicar isso aqui já. Continuando, nós vemos o seguinte. Aqui nós temos, amados, nós temos aqui o corpo, nesse slide, o corpo do pecado, conforme fala aqui na nossa explicação, no primeiro tópico da explicação, subtópico da explicação. Este homem, né, o homem aqui, né, no corpo, né, a princípio, hábito, ele no pecado, quando o corpo está no pecado, ele tem hábitos, imorais, ilícito, né? Por quê? Porque ele não tem limites, ele não tem Deus. Então ele é o corpo do pecado, tá? Corpo do pecado. Aí, como é que ele precisa? O que ele precisa fazer? Ele precisa pegar este corpo e sepultar. Precisa ser sepultado este corpo. Este corpo precisa ser sepultado numa forma simbólica, quando a Bíblia fala que o batismo é um sepultamento deste corpo, né? Então, sepultando este corpo. Como é que eu faço isso? Quando eu aceito a Cristo, né? Aqui, nesta imagem da cruz, quando eu aceito a cruz, quando eu aceito a Cristo como meu único suficiente Salvador, conforme Romanos, no capítulo 8 de Romanos, vai falar sobre o novo homem. Aí, agora eu sendo um novo homem, a Bíblia chama esse processo de morte. Eu morro. Então, após a morte em Cristo, eu sou um novo homem, sepultando, aqui é sepultado o velho homem. Este velho homem é sepultado. Então, o corpo do pecado, que existia hábitos, imoralidades, e coisas ilícitas eram praticadas por este corpo, agora eu sepulto esse processo. Eu sou nova criatura, conforme fala lá no livro de 1 Coríntios. Eu sou nova criatura. Ou o velho homem morre, e eu agora sou o velho, eu sou o novo homem, nova criatura. O velho homem é sepultado aqui na cruz, né? Aí o que acontece? O que acontece? Quando a Bíblia fala que o justo
ele tinha o corpo do pecado, que está falando aqui, ó, na nossa leitura bíblica. O corpo do pecado refere ao velho homem, tá vendo? Conforme nós falamos aqui, refere ao velho homem. O corpo do pecado aqui, ó, o corpo do pecado refere ao velho homem, tá? Refere ao velho homem. Mas este mesmo velho homem, hoje ele é justo. Ele é justo. Então o que acontece? Ele é justo, considerado justo. Então, na sua justiça, ele tem ainda o corpo do pecado, só que não mais praticando, tá? Ele possui o corpo do pecado. E ele também possui o corpo mortal. O corpo mortal. Aí a Bíblia fala que o corpo mortal, este é o apóstolo Paulo fala, que é necessário revestir da imortalidade, né, após a cruz. Revestir da imortalidade. Quando ele reveste da imortalidade, ele ele corta o corpo do pecado. Agora ele não é mais pecador. Ele não é mais um homem que vive pecando. Por quê? Porque ele, né, revestiu com um corpo revestiu da imortalidade. Agora existe nele o corpo mortal. Por quê? Porque o corpo mortal vai continuar com ele até o dia que ele entregar a sua alma, aqui, ó, não pode viver a sua alma a Deus, né? Então este homem justo aqui, ó, uma vez ele passou desta fase aqui do corpo do pecado, não praticando mais, a sua alma não pode viver na escuridão do pecado. Por quê? Porque ele há uma necessidade de revestimento da imortalidade, né? A cada dia que passa, ele tem que estar revestindo da imortalidade, né? Quando aceita Cristo, nova criatura e há uma necessidade deste revestimento, de ser revestido. Como é que eu faço o revestimento? Fazendo a vontade de Deus, orando, buscando, jejuando, glorificando, louvando a Deus, né? E fazendo a vontade de Deus. Aí eu não volto à prática disto aqui. Aqui a Bíblia fala que há uma possibilidade desta prática retornar. Como? Quando eu abandono a Deus. Aí eu volto ao vômito dos cachorros, né? A Bíblia fala que esta segunda fase é pior que a primeira, porque 7 espíritos se juntam com mais 7 e toma possessão deste homem. Então aqui este retorno é pior. Por quê? Porque é como eu blasfemasse contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Então eu preciso de um revestimento, né, para retornar à casa do Pai. Lembra do homem, do jovem que foi do filho pródigo, melhor dizendo, do filho pródigo? Pois ele, né, retornou à casa do Pai depois que ele passou por esse processo. Então ele era, a princípio estava com o pai, era justo, né, considerado justo, estava com o pai, depois ele procurou sair desse processo e ele passou por esse processo e teve que retornar, né? É importante retornarmos, tá bom? Não saia da casa do Pai. Terrestre, casa terrestre. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito, né? Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos e forasteiros, tá bom? Tempo espiritual, né? Tempo do Espírito Santo. Aqui é a expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que nós lemos, onde fala que o Espírito,
o templo o corpo é templo do Espírito Santo e por isso temos que cuidar, né? É uma alerta do apóstolo aos crentes de Coríntios para não dar lugar ao pecado. Lembra que nós explicamos agora há pouco aqui? Pois é, uma vez como casa espiritual, não podemos dar lugar ao pecado, porque senão este corpo do pecado ele volta, né? Porque o corpo material, o corpo mortal, este corpo mortal, ele irá continuar. E ele é uma porta, não vou dizer que é uma porta para a entrada do pecado, do corpo do pecado, mas ele existe, e se darmos vazão às coisas do mundo, este corpo pode se reviver. Por isso que nós temos que revestir da imortalidade, das coisas que não das coisas que agrada a Deus e desagrada o mundo, tá bom? Então é por este motivo aqui. Como nós temos que fazer? O apóstolo diz que nós não deixa que o corpo fosse contaminado pela prostituição, né? E aí tem outros processos que o corpo precisa ser preservado. Segundo tópico, contra o pecado: prostituição, adultério e fornicação. Também é algo que deixa o corpo com impurezas. Usar o corpo como mercadoria e ser vendido para fins sexuais é prostituição, né? Isso é fato, né? A palavra de Deus diz que aos crentes não muito a palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então a Bíblia também tem graves admoestações, ou seja, ensinamento, contra quem comete o pecado de adultério. Relacionamentos sexuais extraconjugais, né? Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Hebreus capítulo 13, versículo 4, e o de fornicação, relações sexuais entre solteiros, tá? É considerado como fornicação. Você vai ver em Efésios capítulo 5, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 e Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, quando fala lá sobre a fornicação. A homossexualidade também, nós temos aí um processo sobre a homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando a abominação a Deus. Nós vamos ver em Levítico, no capítulo 20, versículo 13, você aí que tem dúvida, né, que anda dando legalidade a esta prática, pode consultar a Bíblia e você vai verificar que Deus abomina. O Novo Testamento confirma essa condenação, aproveitando a homossexualidade de modo não nos incisivos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui é a Bíblia que está falando, amados irmãos. Então, não tem como a gente fugir deste procedimento aqui que é a Bíblia. A mesma coisa, a transexualidade, onde é feito práticas de trocas de sexo, também é um procedimento quando a pessoa não aceita o seu próprio corpo, mudando o seu sexo, também é uma tragédia, né, que vem na vida daquela pessoa. Isso traz transtornos, né, principalmente quando a pessoa ainda é criança, e aí sucessivamente vemos que é uma coisa que não existe perante a palavra de Deus, porque Deus criou macho e fêmea, então não tem um terceiro sexo, tá bom? Vamos adiante. A satisfação do corpo, né, é um ponto também bastante fundamental da mordomia cristã, né? A mordomia do corpo, quando diz que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que leva
em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Então o crente precisa também contribuir com esse processo da santificação, porque faz parte de uma necessidade. Olha, os meios de santificação que vêm da parte de Deus é Deus quem age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. Então ele quer essa integralidade, tá? Não adianta eu querer santificar a alma ou o espírito ou apenas o corpo. Eu tenho que santificar, porque o corpo é templo do Espírito Santo e é morada de Deus, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. O batismo também santifica através de Cristo, Espírito, e também através da palavra, Espírito Santo, né? Uma vez eu santificando o corpo, buscando a Cristo, o Espírito Santo habita e a palavra de Deus habita na minha vida e fala sempre comigo, tá bom? A responsabilidade humana na santificação é do homem. A responsabilidade, olha, Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Uma vez salvo para sempre. Não é assim. Uma vez que eu aceito a Cristo, preciso me santificar para manter a manutenção da palavra de Deus. Isso aqui é a santificação do corpo. A cada dia preciso de santificar. Ele fez sua parte, nós temos que fazer sua parte no lado divino, né? Mas o homem tem de ser um participante ativo deste processo, né? Então temos que ser um participante ativo, sempre, vigiando, sempre, né, nesse processo. Na santificação do homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santo ainda. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos. Olha, a fé em Cristo é um elemento, né, da santificação, e precisamos obter a fé em Cristo, a dedicação a Deus, né, Romanos 12, do 1 e 2, né, conforme nós lemos lá, não conformeis com este mundo, temos que preservar o nosso corpo santo e agradável, né, Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 12, versículo 1 e 2, e nós andando em espírito, ou seja, andando em espírito, não pecando, né, renunciando o pecado. Então, estas são algumas dos processos que a santificação requer, que nós precisamos observar esses elementos para não pecar ou para não viver em pecado. Tá? Terceiro tópico aqui, vamos falar sobre culto racional e a mordomia do corpo, né? 3 subtópicos também, né? Está integrado aqui quando fala que de acordo com as Escrituras devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o corpo, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, do 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. Então, é o que nós vamos falar, como vivo, como um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício dos Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar a Deus como um sacrifício vivo e agradável, sacrifício de louvor, pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo, né? O verdadeiro, Gálatas capítulo 2, versículo 19, a verdadeira mudança de vida, né? É a verdadeira mudança de vida, é a nova criatura, né? Gálatas capítulo 2, versículo 19, quando diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Para viver para Deus. Então, uma vez que eu morri para a lei, eu vivo para Deus. Morri para a lei e vivi para Deus. Então, isso é o processo da santificação, né? Como sacrifício vivo, temos que ter essas observações sempre. Um sacrifício santo. Olha, essa perspectiva leva o crente à santificação.
e uma vez que ele coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura no corpo, a alma e no espírito, uma vida santa e um culto ao Senhor. Então, amados irmãos, isso é interessantíssimo. Um sacrifício santo é ter uma vida santa, pura, agradável, né? No corpo. Por quê? Porque o corpo é templo, é morada de Deus, morada do Espírito Santo. E não tem como eu ter um corpo sujo e querer apresentar a minha alma e espírito a Deus. Por quê? Porque Deus não não habita em templo sujo. Neste caso aqui, 1 Tessalonicenses, que é uma referência, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim, olha, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, uma vez que eu mantenho a minha perseverança e a minha santidade, a minha santificação, eu santifique o corpo, o Deus de paz santifica, né, completamente tudo, né? Não é particularmente, só o coração ou só o corpo, só a alma. Não, ele santifica tudo, alma, corpo e espírito, né? Tenho que manter, né, conservados, né, irrepreensíveis, ou seja, não pode haver uma irregularidade aqui para manter para a vinda de Cristo. Tá bom? Terceiro tópico, subtópico, um sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Salmo 51:17, nesta referência. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nova vontade está alinhada à vontade de Deus. Quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Senhor. Então, a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Então, isso é maravilhoso. É um estágio, né? É um estágio total de entrega. Né? No Salmo 51:17 vai nos dizer o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus, não desprezará, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O salmista aqui, no caso, Davi, está falando de um coração quebrantado, quando ele fala aqui de um arrependimento profundo que ele teve, né, de uma prática também errônea, mas que de coração ele volta à vontade de Deus. Tá bom, amados? Então, isso é importantíssimo nós termos isso na nossa vida, né, com Deus. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos capítulo 12, ensina como deve ser a nossa mordomia do corpo, a nossa mordomia no corpo espiritual e material, né? Expliquei lá no início como que é esse processo. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, tá bom? Em que o cristão é instado a viver em santificação cotidianamente. Assim o nosso culto racional. Então, conforme expliquei, conforme fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, que não temos que conformar com as coisas deste mundo. A mente é renovada. O espírito deste mundo, amados, o espírito deste mundo, ele transtorna a nossa vida. Por isso nós temos que nos manter afastados destas práticas, né? E isso como é que isso é feito? O cristão tem que viver isso ou seja, cotidiano, todo dia, todo momento, toda hora,
temos que viver cotidianamente assim. É o culto racional. Tá bom, amados? Agora, na nossa conclusão, já podemos concluir o nosso trabalho de hoje, na nossa aula, dizendo o seguinte: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Então, no nosso corpo tem essa dimensão, a espiritual e a material. E esse aspecto da palavra de Deus tem orientação direta sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Pois é, uma vez nós tendo esta consciência da nossa física, da nossa parte física, que é a parte material, que é a parte do homem exterior, e a parte espiritual, que é o homem interior, nós temos que ter entendimento destas duas dimensões. Então, aí nós entendemos que vivemos em constante perigo para não não sermos novamente aquela segunda parte que nós explicamos no segundo tópico daquele slide, quando fala sobre o homem do pecado. O justo agora não dá vazão para voltar à prática do pecado, para não voltar o vômito, não voltar a comer do vômito. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, continuando a leitura aí da conclusão, assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Tá bom, amados? Que maravilha, que lição maravilhosa para nós. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dá uma aula maravilhosa, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.